E o assunto é céu, planetas, estrelas, astronomia. O nosso convidado é físico e apresenta o Céu da Semana, uma série de vídeos para o YouTube produzida pela Univesp TV, que traz um monte de conhecimento astronômico. Então chega mais, Gustavo Rojas. Prazer imenso ter você aqui, tudo bem? Prazer é meu de estar aqui. Como o programa aborda a astronomia? Bem, o Céu da Semana é um programa que é bem curtinho, ele tem de 2 a 3 minutos de duração, que ele fala sobre o que dá para ver no céu, quais são os planetas visíveis, os eventos astronômicos, e depois conta uma curiosidade sobre astronomia, algo histórico, algo sobre uma estrela, sobre uma constelação. Então é uma pílula de astronomia e de conhecimento que a gente publica toda semana. E como você coleta essas informações? Eu uso almanaques astronômicos, softwares de astronomia que simulam o céu, que dá para prever o que vai acontecer. E para a parte de pesquisa histórica é uma série de sites, livros, revistas que a gente usa para fazer a pesquisa para o tópico que a gente está trabalhando. E qual foi a sua maior surpresa, assim, olhando para o céu? O que mais me surpreendeu foi quando eu observei um cometa, que chamava Cometa Lovejoy. Ele ficou visível só durante uma semana, no finalzinho do ano de 2012. E foi um cometa imenso. A cauda dele era como se fosse um holofote apontado para o céu. Ele brilhou muito, mas durante muito pouco tempo, né? E depois ele deixou de ser visível. Então, realmente foi uma experiência marcante que eu não vou esquecer nunca. Como os astros influenciam o nosso dia a dia aqui na Terra? A influência dos astros, né, ela se dá através da gravidade, né? A única forma de ação à distância que existe é através da força gravitacional que faz a Terra girar em torno do Sol, que faz a Lua girar em torno da Terra. E no caso aqui da nossa vida cotidiana, ela se manifesta principalmente na forma de marés. Né? As marés são a atração, né, que a Lua e o Sol fazem sobre os oceanos, que causa, então, a maré cheia, a maré baixa. Então, acho que essa é a maneira mais evidente, né, da ação dos astros aqui na Terra, além, é claro, da luz do Sol, do calor do Sol, do luar, né, desses outros fenômenos. E do horóscopo que a gente pega lá no jornal e tudo mais, e dá uma olhadinha. Olha, horóscopo é o que a gente fala que é astrologia. Né? Lá no início, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Entendi. Né? Só que depois, né, com o aumento do nosso conhecimento do universo, a astronomia, né, se virou uma ciência. Né? Então a gente consegue fazer previsões, né, do que vai acontecer, né, no futuro, ao contrário do horóscopo, onde a pessoa escreve qualquer coisa lá e quase nunca dá certo. Bom, e sobre o início da astronomia? Professor, assim, eu tenho essa dúvida. Qual foi o primeiro planeta a ser descoberto, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta impossível de responder, porque esses 5 planetas que são visíveis a olho nu, eles são conhecidos por todas as culturas da Terra, desde que o homem era ainda, né, um hominídeo. Né? Bastava olhar para o céu que você via, além das estrelas, os 5 planetas brilhantes, e eles têm esse nome porque eles mudam, né, de posição no céu. Planeta é uma palavra que vem do grego, que quer dizer astro errante, ou seja, um astro que muda de posição ao longo das noites. Então, 5 planetas que a gente fala que são os planetas clássicos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, são conhecidos desde sempre. E depois disso, só no século XVIII foi descoberto o planeta Urano e no século XIX o planeta Netuno. Você pode dar um exemplo de como diferentes culturas se relacionam com o céu? O ato de olhar para o céu é uma coisa que é praticada por todas as culturas dos diferentes continentes. É lindo, né? Os indígenas brasileiros, eles também tinham a sua astronomia, também faziam as suas constelações, mas que refletiam a fauna, né, e as lendas, né, dessas culturas. Na região onde a gente observa hoje a constelação do Escorpião, a constelação do Cruzeiro do Sul, essa região, para os indígenas brasileiros, é a constelação da Ema, que é uma ave, né, bem típica aqui da nossa região, principalmente do Cerrado. Então eles ligam, né, os pontos, né, conectam as estrelas de maneira diferente para mostrar aquilo, né, que eles vivenciam. Nas culturas do hemisfério sul, além das estrelas, os povos também usam as regiões mais escuras e brilhantes da Via Láctea para formar as constelações. Então, no caso da constelação da Ema, as nuvens escuras que tem ali perto do Cruzeiro do Sul formam a plumagem da Ema. E isso também a gente observa nas lendas dos povos aborígenes do continente australiano. Cada cultura do mundo vai ter sua conexão com a sua astronomia e também as suas lendas e histórias acerca dos astros. E vem cá, quem foram os grandes pesquisadores que pensaram a astronomia durante a história, assim, que a gente não pode deixar de citar? Eu vou falar alguns dos principais, né, começando pelo Ptolomeu, que foi um matemático grego, né, que no comecinho da era cristã, catalogou,
né, as estrelas, né, fez o primeiro grande catálogo de estrelas que chama Almagesto. Outro que é muito importante é o Copérnico, foi a primeira pessoa a propor já na Renascença, né, na Europa, que o Sol era o centro do universo e não a Terra. E depois o Galileu, né? O Galileu Galilei, no ano de 1609, foi a primeira pessoa a pegar um telescópio e apontar para as estrelas. E aí ele descobriu coisas que mudaram a história do mundo. E depois o Galileu teve o Isaac Newton, que é o inventor da teoria da gravitação universal. Temos que citar o Albert Einstein, né, que modificou, né, as ideias do Newton sobre a gravitação para um contexto muito mais amplo e que é a descrição mais precisa que nós temos da gravidade hoje em dia. Pra galera que tá em casa, se amarrou, tá gostando muito aqui do papo, se ela chegar na janela agora e olhar pro céu, assim, qual a dica que você dá? Como observar? O que ela consegue ver? O primeiro passo é aprender a se localizar, reconhecer onde estão as direções cardeais, os pontos cardeais, e reconhecer as constelações e os planetas. E aí, então, facilita muito você ter acesso ou a uma carta celeste, ou a um aplicativo de astronomia no celular, que hoje em dia tem, né, muitos aplicativos que mostram para você o que você está olhando, basta se apontar o celular, né, para a direção que você está olhando, que ele mostra o que é aquilo que você está enxergando, e claro, softwares mais detalhados de astronomia que também estão disponíveis e são gratuitos. E vem cá, que descobertas da astronomia ou que foram pensadas para a astronomia que fazem parte do nosso dia a dia? Olha, a mais evidente é o calendário, né? O calendário que a gente usa foi inventada a partir do acompanhamento do movimento dos astros, né? Então, o ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, o mês é mais ou menos o intervalo entre uma lua cheia e a outra, a semana tem, em várias línguas, o nome dos planetas. Então, a principal presença que a gente tem no dia a dia mesmo é através do calendário, mas invenções modernas que derivaram das pesquisas astronômicas, temos as câmeras, né, as câmeras digitais, os sensores que a gente tem na câmera de vídeo que está filmando a gente, no celular que a gente usa para fazer uma selfie. Esses sensores foram desenvolvidos para observações astronômicas. Lá na década de 60, 70, se inventou isso para ter mais sensibilidade para observar o espaço. E outra invenção interessante também que as pessoas não sabem, que tem uma origem astronômica, é a internet sem fio, né? Qualquer lugar aí você vai querer, me dá a senha do Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele foi inventado para possibilitar a comunicação entre observatório. O observatório é uma coisa muito isolada, né? Tá sempre no topo de uma montanha, e aí você tinha que usar a internet, não ia passar um cabo, né, imenso. Então você fazia a comunicação sem fio. Então o Wi-Fi, né, a rede sem fio, WLAN, foi inventada num observatório astronômico. Agora, só entre nós aqui, eu, você e a galera de casa, você acha que a gente ainda vai colonizar Marte um dia? Olha, esse é um sonho, né? Eu lembro quando eu era criança, já se falava, né? Falava, olha, no ano 2000 a gente vai ter bases na Lua, vai ter bases em Marte, e até hoje nada. Né? É porque em Marte não tem água, né? Ou seja, acharam água aí recentemente, né? Mas é uma água salgada que está no subsolo, ou água congelada, mas água potável a gente ainda não encontrou. O ar que tem lá não serve para a gente respirar. Marte não tem campo magnético, ou seja, lá está mais exposto à radiação solar, às partículas de alta energia. Então existem vários empecilhos, né, que dificultam aí a possibilidade de colonizar Marte. Então, por ser um empreendimento, né, muito trabalhoso, né, e que requer muito recurso, muito investimento, é uma questão, acho que ainda de algumas décadas, para a gente ter uma resposta melhor se a gente vai conseguir chegar lá ou não. Agora, professor, para quem está em casa, gostou do papo, se interessou pelo assunto, está apaixonado, quer saber um pouco mais, quer viajar ao infinito e além nesse universo que é a astronomia, qual a sua dica? Qual o seu conselho? O que ele busca? Onde ele busca? Tem muito conteúdo, tanto na internet, né, como através de livros e outros recursos. Né? O primeiro, claro, vou falar do meu programa, né, o Céu da Semana. Ele tem já mais de 400 episódios, ele é produzido pelo Univesp TV, e lá você vai encontrar essas dicas que eu falei aqui no começo do bloco. E também outros canais de astronomia. A gente recomenda o canal dos Poligonautas, né, que ele é, inclusive, o Schwarza, que é o apresentador, ele é assessorado pela Sociedade Astronômica Brasileira, então sempre tem um astrônomo profissional por trás, né, para se certificar de que a informação dele está correta, e o canal Nostalgia Ciência, né, do qual eu faço parte também como assessor científico. Na rede social,
eu recomendo que siga a página da Sociedade Astronômica Brasileira, a SAB, e a página da OBA, que é o projeto que eu faço parte, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Para quem gosta de ler, tem os livros, livro mesmo de papel, né, os clássicos do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson, e na banca de jornal, na revista Galileu, eu faço, né, uma coluna de astronomia lá, que dá as dicas de observação. E no blog do Estadão, eu também faço uma coluna chamada Telescópio, onde eu comento aí os principais acontecimentos astronômicos. E queria falar também, né, que a astronomia, ela é uma opção de carreira, né, para as pessoas, a gente está na hora do Enem. Verdade. Né, e para fazer astronomia, você pode fazer um curso de graduação em astronomia, aqui no Brasil tem somente em 2 universidades, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal e na Universidade de São Paulo, ou você pode fazer uma carreira de exatas e depois, na pós-graduação, se especializar. Quero agradecer e obrigado por ter lembrado. Realmente é muito importante. Valeu mesmo. Valeu. E no site da TV Escola você também pode conhecer mais sobre esse assunto na série ABC da Astronomia. O endereço você já sabe, tvescola.org.br. É isso, galera. Agora, sempre que olhar para o céu, lembra que foi e é inspiração para muito estudo. Aliás, por falar em estudo, vai lá no nosso canal e se inscreve youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Olha, hoje eu fui e tu não pegou!